Bom dia, gente. Vamos iniciar agora o nosso quinto encontro. Dessa forma diferente, né? Eu com óculos de sol, porque o óculos quebrou. Então, a opção era ou a gente ficava sem encontro ou ia de óculos de sol, porque o óculos de sol tem grau. Nesse quinto encontro, eu coloquei sobre cultivar uma árvore, aprenda DVT. Que a gente teve nesses vídeos de agora, né? Para aprender um pouquinho sobre a árvore da DBT, a estrutura dela. Conhecendo DBT, a gente vai entender também como é que é a DBT, entende como é que ela funciona de fato. Então, na agenda de hoje, eu pensei em primeiro a gente tirar as dúvidas sobre o capítulo 6, aprender também um pouquinho sobre validação e estratégias especiais e o estudo de caso, se alguém trouxer algum, para ser sem gravação. E o resultado da votação, né? Eu refiz aquela votação e eu vou até conferir para ver se mudou, mas até o último horário foi realmente esse agora de 9 horas. A maioria das pessoas estavam preferindo esse horário e uma grande parte disse, né, a maioria, que vai assistir gravado independente do dia. Eu entendo, gravado é ótimo, né? Ruim é que a gente perde a oportunidade de dizer as nossas dúvidas. A gente escuta as dúvidas dos outros, mas não temos as nossas. E eu queria saber um pouquinho, se vocês têm alguma dúvida sobre o capítulo 6, que foi o capítulo que mostrou a árvore anatômica da DBT. Então, alguma dúvida, convidados, queridos, sobre o chat? Eu não tenho dúvida ainda. Eu quero entender. Assistindo direitinho as aulas, será? Para dizer a verdade, não. Estou estudando para o concurso, eu estou tão perdida. Estou tentando ler, assim, me acompanhar o máximo possível que tu posta, sabe? Mas eu estou perdida um pouco. Mas eu pretendo me atualizar essa semana. Sim. Gostaria também de acrescentar que, além do óculos de sol, a gente também vai ter nesse encontro muita tosse, porque eu também estou gripada, estou tossindo demais. Uma semana gripada, né? Uhum. Então, aqui nós temos a estrutura da DBT, a árvore dela. Eu queria rever com vocês. Aqui na base, nós temos três raízes, que são os princípios que fundamentam a DBT, que é mindfulness, dialética e comportamentalismo. O tronco dela aqui no meio, nós temos que o objetivo dela, o que mantém ela em pé, é construir uma vida que vale a pena ser vivida. E para alcançar essa vida a ser vivida, nós temos os galhos. Então, nos galhos, nós temos aqui cinco galhos, que são os galhos de metas. As metas da DBT, elas são divididas em estágios, momentos de ADBT. Então, nós temos aqui essas metas, é importante destacar que são metas da terapia individual. Então, por exemplo, o pré-tratamento, onde é feito o comprometimento, o galho do controle comportamental, que é o estágio um, o estágio 2, que é a experiência emocional sem intenso sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que tem TEPT vai fazer o protocolo de TEPT no estágio 2, depois que ela já tem o controle comportamental, não está fazendo uso de comportamentos autolesivos, já tem habilidades. O estágio 4, 3, vai ser as metas individuais e o estágio 4 é chamado de liberdade. Além de liberdade, eu diria que esse estágio ele é muito orientado para algo mais, vamos dizer assim, espiritual, não necessariamente de religião. A gente pode ter espiritualidade sem ter religião. Então, o estágio 4 é focado na liberdade e nessa questão espiritual. Os acordos, eles são feitos com o paciente em relação também ao terapeuta, o que é que o terapeuta está disposto a fazer ali, e os acordos em relação à equipe de consultoria, que é aquele momento onde o psicólogo ele se apoia em outros psicólogos para ajudar ele, para fazer DBT. As estratégias ele divide em quatro tipos e também ele acrescenta as estratégias especiais. Então, nós temos estratégias de validação, que vai ser questão de aceitar o paciente como ele é. As estratégias dialética, que é aquilo de tirar ele do eixo quando tem algum impasse, algum conflito. As estratégias de solução de problema, para modificar o comportamento. As estratégias estrutural, que tem a ver com a estrutura da DBT.
que para fazer DBT você precisa seguir a estrutura da DBT. Não pode dizer que é DBT se não seguir a estrutura. E temos as estratégias especiais que vai ser para casos específicos. Ah, quando acontece tal coisa, o que eu faço? Estratégia especial. Os pressupostos é sobre o paciente, do tipo, você tem que o paciente ele está querendo fazer o melhor, ele está querendo fazer o melhor, mas mesmo assim está difícil, então ele vai precisar fazer mais, vai ser melhor. Sobre a terapia, então, por exemplo, ele vai precisar comparecer à terapia, vai precisar comparecer à terapia sóbrio, não pode estar usando droga. Se faltar, precisa avisar, porque é tanto para ser um movimento de, como é que eu posso dizer? De punição, do tipo assim, ó, você vai faltar porque você quer evitar um assunto, mas você vai precisar me comunicar porque você tá faltando. Pra ele não pensar que, tipo, eu posso faltar à terapia e, tipo, tô aliviado, sabe? Evitei aquele tema difícil, não vou precisar ir, tô aliviado. Não. Você vai precisar ficar um pouquinho desconfortável aqui e me dizer por que você tá faltando. Você vai ter que me avisar que vai faltar. Nós temos a teoria biosocial, que também é um pressuposto, porque ela pressupõe, né? É uma teoria. Então, ela pressupõe que, ó, você tem uma vulnerabilidade biológica e você teve um ambiente social invalidante. E isso fez com que você tivesse uma desregulação emocional grave e crônica. As funções são de acordo com os modos de fazer DBT. Cada função é alcançada através de um modo de fazer DBT. Melhorar habilidades é feito no grupo de habilidades, na terapia individual. Generalizar para o ambiente natural é pelo coaching, vai ser no equipe de consultoria. Estruturar o ambiente, aqui entra tão questão eles traz de gerente de casa, mas eu penso que também pode ser feito através de um terapeuta individual. Qualquer um desses modos de fazer DBT, eles é através da terapia individual. Embora o recomendado realmente é ter essa divisão para não sobrecarregar o psicólogo que está ali gerindo, né, o caso. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre as estratégias da validação, que é uma estratégia baseada em aceitação. Então, aqui nós temos um guia prático para validação. São, como é que eu posso validar o meu paciente? Como é que o meu paciente pode validar outras pessoas? Então, aqui tem um guia mostrando como fazer isso. Primeiro é prestar atenção. Só da gente prestar atenção, a gente está ali atendendo o paciente, a gente está prestando atenção nele, demonstrando atenção, interesse, escutando, observando. Então, não é para fazer várias coisas ao mesmo tempo. É para estar ali focado nele, que ele vai perceber isso. O segundo passo é refletindo o que ouviu. Então, é como se eu dissesse, então você quer me dizer isso? É quando a gente escuta e pergunta para o paciente de volta, você quer me dizer isso? Então, ali a gente está mostrando, ó, eu escutei e eu entendi. É uma forma de mostrar que está escutando, está prestando atenção. O terceiro ponto é lendo mentes. Então, a pessoa não disse, mas você lê a mente dela. Eu estou percebendo tal coisa. Você está me dizendo isso. Ali também mostra um pouco de validação. E está atento àquela pessoa. Preste atenção às expressões faciais, à linguagem corporal, o que está acontecendo, e você já sabe sobre ela. Mostre que compreenda com palavras ou com ações. O quarto passo é compreender. Então, procure entender o que a outra pessoa sente, o que ela está pensando, ou se faz sentido, dada a história pessoal. Então, faz sentido é dizer, faz sentido que você faça tal coisa, por causa de tal coisa, tipo assim, eu entendo porque você fez tal coisa, eu entendo porque você está se sentindo dessa forma, porque eu compreendo aqui a sua história de vida, que você está me dizendo. O quinto passo é reconhecendo o vale. Então, quando a pessoa nos traz algo, você vai mostrar que entende aquilo. Se você for criticado por não tirar o lixo no seu dia,
Admita que é o seu dia e tire. Reconheça que é válido. Se as pessoas apresentam um problema, ajude a resolvê-lo. Se elas estão com fome, dê-lhes comida. Reconheça o esforço que o outro está fazendo. O sexto ponto é mostre igualdade. Então, trate o outro como igual, não como frágil ou incompetente. Então, eu acho que esse daqui, às vezes, é um ponto que a gente se pega, né? Naquele ponto, naquela posição de psicólogo salvador. E é algo que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que mostrar o outro de uma forma igual, tirar essa questão de hierarquia e tratar ele como uma pessoa digna, não fragilizar ela. Se você fragiliza alguém, você não está validando essa pessoa. Se você fragiliza alguém, você não está dando recursos para que ela consiga lidar com a situação. Ela vai sempre ter você como um muleta. Então, aqui tem um resuminho, né, sobre os pontos. Essa questão da validação, que aqui são os níveis de validação, a gente percebe que o primeiro é se prestar atenção. O sexto já é tratar o outro como igual. Então, vai como se fosse uma graduação, vai aumentando a dificuldade. E para mim poder fazer o último, eu vou precisar dos níveis anteriores. Ele é a base. E essa questão da validação é algo importante quando a gente vai aplicar a habilidade Give. A habilidade Give é como mostrar interesse ao outro. Então, tipo assim, para mim manter um bom relacionamento com alguém, eu utilizo a habilidade Give. E essa habilidade, ela tem a ver muito com isso de estar interessado, de validar, de escutar. E aqui nós temos algumas perguntinhas para identificar a validação. Eu vou fazer aqui rapidamente, gente, alguns só. Então, primeiro, pense sobre o seu próprio dia quando o outro estiver falando sobre o dia dele. Você está falando sobre o seu dia e ao invés de eu escutar, eu vou prestar atenção e pensar no meu próprio. Ou então, dedicar-se plenamente a ouvir sobre o dia do outro. Qual é o mais válido? O que valida a existência do outro? Obviamente, é o primeiro, né? E é interessante que aqui, ó. Não, gente, desculpa. É o segundo. Eu tive aqui uma confusão na hora de falar. Dia, quando o outro estiver falando sobre o dia dele. Aí eu pensei que esse era como se você estivesse meio que se desviando do prestar atenção, não é isso, não? Eu me confundi. É dedicar-se plenamente a ouvir sobre o dia do outro. Uhum. Eu, tipo assim, tem uma confusão na hora da fala aqui. Não, porque E agora isso é bem real, né? Quando você está ouvindo o outro falar do dia, se você não se concentrar, você sai um pouco e leva para o pessoal, né? aqui ó, a gente já começa a ver uma junção de habilidades. Para eu poder aqui ter uma boa relação com o outro, eu preciso, ó, a relação com o outro, efetividade interpessoal. Ser efetivo nas relações. Eu preciso também ter mindfulness, saber estar presente, conseguir me dedicar plenamente, completamente. Isso é mindfulness. Eu tá ali, o outro tá falando sobre o dia dele e eu me concentrar no que ele está dizendo, ao invés de eu pensar no meu dia, porque é algo natural. A gente tem esse desvio do caminho. Então aqui a gente precisa também colocar um pouquinho de mais nesse dia a dia. Gente. Ainda não fiz o vídeo de imagens, mas eu vou fazer essa semana. Tenho fé. E aqui, como se recuperar da invalidação? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente sofre invalidação. Mas, observe que a invalidação, ela pode ser útil e dolorosa ao mesmo tempo. A invalidação, ela é útil. Olha aqui uma dialética. Ela pode ser útil ou ela pode ser valorosa. Duas verdades opostas. Como é que ela pode ser útil? Como é que ela pode ser dolorosa? Ou ela é uma ou ela é outra. Ser útil quando ela corrige erros importantes. Seus fatos estão errados. Por exemplo, aconteceu uma situação onde minha paciente disse: Ah, você não fez tal coisa. Eu parei assim e pensei: Eu não fiz tal coisa? Isso não parece algo que eu teria feito. Fui olhar as mensagens, olhar as mensagens. Eu não fiz mesmo? Voltei um monte de mensagem. Aí eu lá disse a ela: Não, você tá errada. Eu fiz sim. Eu me lembrei da situação. Olha aqui a mensagem, aconteceu tal coisa. Então ali eu invalidei ela. Ela me disse algo
Do tipo, ó, você não fez tal coisa. E eu discordei dela. Foi uma invalidação. Não aconteceu dessa forma. Os seus fatos estão errados. E eu tinha até uma prova. Olha aqui o que aconteceu. O segundo ponto é estimule o crescimento intelectual e pessoal, ouvindo a opinião dos outros. A invalidação é 8, quando é como se fosse numa discussão. Uma discussão enriquecedora, viu, gente? Então, numa discussão ali enriquecedora, onde dois pontos de vista estão numa discussão, tipo assim, a gente pode tirar o útil ali. Ouvir a opinião do outro que é diferente. A gente cresce intelectual e pessoalmente. Mas a invalidação também ela é dolorosa, porque a pessoa pode estar sendo ignorada, pode estar sendo repetidamente incompreendido, tenta se fazer compreendido, mas o povo tipo assim, como se, ó, não quero saber de você. Quando a pessoa está sendo erroneamente interpretado, quando a pessoa está sendo mal interpretado, erroneamente é quando tipo assim, eu não estou te interpretando porque eu não quero. O outro é porque eu não estou te entendendo realmente. Fatos importantes da sua vida estão sendo ignorados ou negados. Você está recebendo tratamento desigual, está sendo desacreditado ao ser verdadeiro. Tipo, eu estou sendo como eu sou e você está dizendo que eu não posso ser quem eu sou. Suas experiências privadas são tribalizadas ou negadas. Tipo, aconteceu outra coisa comigo. Aí você diz, ah, tanto faz, comigo aconteceu pior. É uma invalidação. É alguma dúvida em relação a que é invalidação? Uh-uh. Então, aqui nós vamos para as estratégias. Eu coloquei aqui as estratégias especiais, que elas acontecem em momentos especiais. Por exemplo, crise do paciente. O paciente liga para você em crise. O que é que você faz? Hum. Paciente. Oi, pode dizer. Eu não sei, às vezes eu não sei. Ponto dessa crise do paciente é realmente difícil, é angustiante. Eu fico muito angustiada. Hum. Algo que você precisa ensinar ao paciente é ele usar habilidades antes de entrar em crise. Tá percebendo, tipo assim, ó. Sei que tal coisa vai acontecer. Quando aquela coisa acontecer, eu vou entrar em crise. Eu já começo a usar a habilidade antes. Ah, eu percebi que eu tô aqui começando a passar mal. Tô começando a ficar desconfortável. Já começo a usar a habilidade. Eu não espero estar ali na tempestade para abrir o guarda-chuva. Começou a chuviscar, a gente já abre o guarda-chuva. E Eu acho que aqui, sim, a semana passada, uma paciente, ela falou que aconteceu? estava muito ansiosa, aguardando um povo que ela tinha combinado. Não estava sabendo o que fazer. Aí, antes dela ficar ansiosa, eu recomendei que ela começasse a fazer a respiração diafragmática, para não chegar Sim. no pior, porque ela estava imaginando que o pior iria acontecer, os pensamentos bem catastróficos. E aqui, uma habilidade que também foi utilizada, que a gente tem que incentivar, é o paciente entrar em contato com a gente antes da crise. Para usar a gente também é uma habilidade a ser utilizada. Pedir ajuda também é uma habilidade a ser utilizada. E aqui o paciente, ele vem com a ideia de que a minha dor só vai ser validada, porque foi isso o que ele aprendeu, quando for desconfortável, quando for extremo. Porque antes, quando era algo pouquinho, eu dizia, você dizia, não, não importa, não é isso não, você tá errado. Tipo assim, igual o choro. Então ele vai engolindo o choro até ser insuportável. E isso acaba levando a uma crise. Porque a pessoa não reconhece, não se valida quando tá ali pouco. Então ele tem que desconstruir esse pensamento e também aprender a usar habilidades antes de entrar em crise, que é pedir ajuda. E nesse pedir ajuda, quando ele, vamos dizer assim, ele liga pra gente, pede ajuda. A gente vai fazer ele sobreviver a esse mal-estar. Então, aqui nessas habilidades, a gente tem que ver que a gente pode utilizar ele. Regulação emocional, porque nem toda crise do paciente vai ser efetivamente uma crise. Ele pode chamar de crise, mas pode ser que não seja uma crise.
Às vezes a gente chama tudo de crise, tudo de algo insuportável, mas, tipo, é realmente insuportável? Não é. Então, a gente tem que reconhecer isso. É uma crise ou não é uma crise? Se for uma crise, sobrevivência à crise. Você não vai, tipo assim, resolver nenhum problema enquanto estiver em crise. Você tem que sobreviver a ela. Então, sobrevive à crise. Ou então, não é, sobreviveu à crise, resolve o problema. Passou aquele grande mal-estar, aquele tempestade enorme. Já tá tipo assim, ó, as nuvens já estão saindo. Agora sim, a gente tá na hora de resolver o problema. E é isso que quando o paciente ele liga em crise, que a gente tem que fazer aqui dois pontos. Ensinar ele a usar a habilidade antes, para quando ele chegar em crise ele saber usar. E quando ele liga pra gente, estando em crise, a gente vai ter que sim, que tipo assim, entender com a questão de acalmar esse paciente, reforçar ele, colocar esperança, motivação e também fazer ele usar habilidades. Porque se a gente fica aqui na ideia de que, pode ligar para mim, eu vou lhe socorrer e não pressionar ele a mudar, a usar habilidade, ele não vai mudar. Para que que ele vai usar habilidade se sempre que ele liga para você, você oferece apoio? Não é questão de negar apoio, mas você não pode ser muleta. Você tem que dar habilidade a ele. E também dizer a ele, ó, ligou para mim. Mas você fez a habilidade tal e tal antes? Eu sou o último recurso. Você tem outros antes. Você tem que usar habilidades antes de ligar para mim. Porque senão isso não vai mudar. O comportamento suicida, quando o paciente ele tem a questão do comportamento suicida, a gente avalia isso muito pelo diário, o cartão diário. Eu acho que eu já mostrei aqui. O cartão diário, ele monitora como está ali a ideação suicida, o comportamento autolesivo, uso de drogas, faltas, um monte de questão. Então, ali o paciente ele vai colocar de 0 a 5, se não me engano é 5. Quanto é que você sentiu o desejo de fazer tal coisa? Você fez tal coisa? Então, ali dá para fazer a monitoração. Como é que esse paciente está? E ali, na terapia, quando a gente tá ali, ó, o paciente chega, a gente vai rever isso. Como é que foi sua semana? Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui que na terça você teve vamos dizer assim, o 5 em ideação suicida. O que aconteceu? Então aqui a gente começa a identificar padrão. Em que momentos esse paciente ele se sente mais desregulado? O que é que desregula ele? O que é que deixa ele mal? Você pensou em se machucar aqui na quinta. Foi coisinha 3. O que será que tem igual entre a ideação suicida, que aconteceu na terça, que foi 5, e quarta, que foi 4, em se mutilar? A gente começa aqui a perceber o que cada coisa significa, a juntar, a identificar padrão. Entendeu o que está acontecendo aqui? E aqui a gente, ao longo de toda a terapia, a gente vai identificando padrões. Lá na primeira terapia, no primeiro mês, no segundo mês, a gente vai ver uma coisa. E depois, vamos dizer assim, 5 meses depois, a gente já vai perceber outra coisa. Ou vai surgir um novo dado para você dizer, então é por isso que naquele primeiro mês aconteceu tal coisa. E isso, tipo assim, como é que uma coisa se liga à outra? A gente vai conseguindo mais informações e vai fazendo coisa mais sentido. Comportamentos que interferem na terapia. Caso o paciente tenha algum comportamento que interfere na terapia, a gente entra aqui para abordar ele diretamente, abertamente. Ó, você faz tal coisa que me incomoda. É, tipo assim, vamos dizer, o paciente tá faltando. Tá faltando a terapia, tá chegando atrasado. Então, bora abordar isso diretamente. Tô observando que você tá faltando a terapia, que você não tá comparecendo no horário que é para comparecer. E isso dificulta a gente a fazer aqui o tratamento, a terapia. Porque a gente não tem muitos horários, muito tempo sobrando para conversar sobre o que realmente importa. E aqui a gente vai identificando o que é que está acontecendo. E a gente começa a identificar o que é que está acontecendo, pensa numa solução do problema para resolver esse problema. A chamada telefônica, ela é importante
por uma questão. A gente tem aqui na DBT, é o coach telefone, onde em alguns momentos, no meu caso, eu faço assim, paciente com ideação suicida é muito forte, eu marco, tipo assim, um horário específico, tipo, tem a terapia da semana. E eu adiciono isso, um horário na semana de ligação. 10 minutinhos de ligação. Em algumas pessoas você pode ver a questão de mensagens realmente, mandar mensagens. Então, tem ali um momento de ligação para restaurar o vínculo, porque às vezes uma semana pode ser muito tempo. Então, é tipo assim, fulano não falou comigo, então ele não se importa comigo. Às vezes surge isso. Que é para reforçar o vínculo e também para descolar a ideia de que, ó, você só pode entrar em contato comigo se tiver em crise. Não. A gente pode conversar em outros momentos que não sejam crise. Eu me importo com você em outros momentos que não é crise. E nessas chamadas telefônicas é feito tanto uma questão de é, rever comportamentos, porque aqui na chamada telefônica é feito também uma generalização, como a gente viu na árvore, uma generalização das habilidades da semana, como se fosse uma revisão da tarefa de casa. Como é que foi a semana até agora? Como é que está sendo usar essas habilidades? O plano de tratamento que a gente elaborou na terapia. Como é que está sendo? Quais são as dificuldades? E também para socorrer, vamos dizer assim, antes de ter uma crise. Então, a gente já começa ali a dar uma ajudinha. Surgiu alguma questão que seja mais. Ó, não tem como falar que em 10 minutos, não tem como a gente abordar sem olhar eu, olho a olho, com você na cara. Então, vai ficar isso para terapia. Os tratamentos auxiliares, eles vão surgir, tipo assim, para auxiliar a terapia individual. Pode ser o treinamento de habilidade, pode ser também o uso de remédios e o problema assim, na relação do paciente com o terapeuta. Então, meu paciente faz tal coisa que me incomoda. Vamos dizer, ele está me ligando demais. Ele está me mandando mensagem demais. A gente tem que abordar isso diretamente. Ele está fazendo tal coisa que me deixa muito desconfortável. A gente tem que abordar isso. É um problema de desconforto para mim, é um problema que eu posso tolerar, é um problema que é intolerável para mim, então a gente tem que resolver. Porque senão a relação ela vai se corroendo aos poucos. Então a gente tem que ver ali, qual é a praga que está aqui nessa planta? Deixa eu cuidar dela antes que ela fique totalmente destruída. Bora falar sobre isso, resolver esse problema. Ali, os problemas que surgem da relação terapêutica, ele pode ser de grande aprendizagem, o paciente aprender como é que faz para resolver problemas na relação com os outros. Ele vai ter ali você como modelo. Como é que ele está resolvendo esse problema? Como é que eu posso aprender a resolver um problema na minha vida? Dúvidas? Interessante essa fala de problemas na relação paciente-terapeuta. Eu estive observando um paciente que disse: eu não consigo me relacionar bem com a minha esposa. Aí agora, tu trazendo isso, eu estou pensando, olha, algo para se pensar. Ele consegue se relacionar muito bem comigo na terapia. Ele poderia levar isso para a vida dele, não é? Ele se diz uma pessoa muito grosseira, sabe? Muito mal educada, não consegue se comunicar de uma forma que não seja grosso. Pergunta. Isso é pro estudo de caso ou isso é uma pergunta agora? Isso é o quê? Esse momento é pro estudo de caso ou é uma pergunta aqui em relação a isso? Porque, Não, não tem dúvida. Tipo assim, é, eu poderia usar essa pergunta do tipo, você consegue se relacionar bem comigo aqui na terapia? A gente tem um entendimento tipo isso. eu vou lhe questionar primeiro, esse é um problema que você está tendo em relação a ele, que ele está tendo em relação a você, Não, porque não é isso que eu aqui, estou dizendo. sim, porque aqui, assim, na verdade, eu quero que, eu acharia interessante de, antes de abordar isso com ele, você observar. Hum. Porque aqui, talvez você esteja aqui no momento, tipo assim, meio que pegando uma transferência, sabe? Tô me identificando aqui com a esposa dele, e eu acho que ele tá se identificando com, achando que eu sou ela, e tipo assim, será que eu não tô criando um problema que não existe?
Não, é o contrário que eu estou dizendo. Olha, Mas ele está tendo consegue. algum efeito? Está tendo algum problema, prejuízo? Não, é exatamente isso que eu estou dizendo. Olha, peraí, deixa eu ver se eu não me fiz entender. Ele disse que não consegue ter uma boa comunicação na vida dele lá, com mulheres, é aquela velha história. E Hum. consegue se comunicar bem comigo, Então como não é um terapeuta. problema. Não é um problema. Então, eu pensei, ele poderia levar isso para a vida pessoal dele. Você está entendendo? De Sim, se comunicar bem com ela. Como ele faz esse esforço, não sei se é um esforço, para se comunicar bem comigo. sim. E acho que aqui entra nisso, né? Como você falou, tipo assim, ele consegue se comunicar comigo. Então não tá tendo um problema aqui nessa questão, na relação de vocês. Isso. Só que Ele eu a entendi o vida. que você está dizendo é tipo assim, observar, né? Vocês avaliarem o que é que tem de diferente na relação dele com você, que consegue ser boa, que ele consegue te escutar, que não tem na relação dele com a esposa. Uhum. É o que me fez pensar, para fazer ele pensar realmente, para ele observar o que está faltando, né, lá, que ele não está conseguindo se Sim. comunicar. E pode abordar isso também diretamente, né? Eu estava observando que, ó, a gente tem aqui uma relação, onde, tipo assim, eu sou mulher, psicóloga, e a gente tá conseguindo ter uma boa relação. Eu lhe digo algo, você consegue, você entende o que é que eu estou dizendo. Você não tem aqui um problema, vamos dizer assim, em relação a mim. E eu estava pensando, o que tem aqui de diferente na minha relação com você, na relação sua com sua esposa, onde quando ela lhe diz algo, você tem uma dificuldade maior entender o ponto de vista dela, entender o que Exato. ela quer dizer. Sim. E aí você abre, né, para tipo assim, ele dizer e vocês avaliarem. O que é que tem na relação dele com você? O que é que tem na relação dele com a esposa? O que é que tem de igual, de diferente? O que é que ele entende da relação de vocês que ele vê como uma afronta na relação com ela? Ele chegou a dizer que não gosta de se comunicar, de obedecer a mulher, e se comunica muito bem comigo, me escuta, para. Eu acho o seu caso muito interessante, mas gostaria de destacar que talvez seja necessário abordar isso no momento do estudo de caso, onde a gravação não é assim aberta. Tá certo, vamos embora. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, É, a gente tem aqui 1 minuto restante, antes de cair. E eu queria saber se alguém tem algum estudo de caso para apresentar, para trazer. E se não, posso trazer um. Ou então a gente deixa tipo assim, sabe? Hoje mais cedo, 9h40. eu não preparei nenhum estudo de caso hoje, apesar de ter realmente caso, mas eu não me programei. Poderia ter Ok. pensado. Hum. E também a gente, Cícera tinha me enviado, né? O coisinha aqui, cadê? Ai, um livro, né, de estudos de caso, onde a gente também pode pegar eles, né? Pra, tipo assim, uma semana ser um estudo presencial, tipo, ao vivo, e uma outra semana ser um estudo falso, fictício. A gente também pode fazer isso, onde coloca esse estudo fictício no YouTube gravado, para quem não pode assistir ao vivo, entender como é que tá funcionando. Então, se ninguém tem um estudo de casa, vou sugerir a gente sair, voltar e eu apresento